está na casa do Senhor. Hebrom, local de refúgio, onde nós temos assim o privilégio de ter comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Vivemos dias difíceis, dias perigosos e precisamos muito do nosso Deus. E aqui realmente é um local onde nós adoramos ao nosso Deus, louvamos a Ele, também somos edificados com a sua palavra. E é com esse propósito que nós estamos aqui hoje à noite. Então vamos abrir as nossas Bíblias, damos as boas-vindas a todos os irmãos, também aos amigos que nos visitam. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos iniciar a leitura no verso 7 ao final do verso 16. Os irmãos podem acompanhar a leitura participando e depois nós faremos uma breve oração. Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Pai, mais uma vez estamos diante, Pai, da Tua Palavra. A maravilha da Tua Palavra que é a verdade. É ela que liberta o homem do pecado. E é ela também, Pai, que nos ensina a viver de uma forma digna do Teu Evangelho. Então, nessa noite, Pai, alimenta-nos, nos desafia mesmo, Senhor, e edifica a Tua igreja aqui reunida. E se porventura há alguém que ainda não tem a salvação, Pai, o Senhor é o autor da salvação e dá a quem Te apraz. Faça uma obra especial nessa vida preciosa. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, essa carta é realmente muito especial. É uma carta que traz ensinos preciosos para a vida da igreja, a vida mesmo dos santos, dos salvos em Jesus Cristo. E nós aprendemos na primeira parte dessa carta
os privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Sermos salvos, recebemos o dom, o presente da salvação. Uma alegria pertencermos à família de Deus. E por ter esse privilégio, nós temos também as ricas, as preciosas promessas de Deus. Temos as bênçãos celestiais, também materiais, tudo em Cristo Jesus. E o que nos aguarda, não é? A bendita esperança, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, diz a palavra de Deus. Tudo que assim nós almejamos, irmãos, eu pelo menos, né? Partir, sair desse mundo que não oferece nada de bom realmente, um mundo que jaz no maligno, cheio de injustiça, um mundo mesmo cheio de violência, um mundo que não teme a Deus e não dá vontade não, sinceramente, mas a igreja salva, professa por Jesus Cristo, tem responsabilidades. Nós somos exortados agora nessa parte da carta, Paulo traz, né, para a terra a vida prática da igreja, a responsabilidade que nós temos para com Deus, como as suas testemunhas nesse mundo. Então, Paulo vai mesmo confrontar, né, exortar e nos desafiar a viver de um modo digno do Evangelho. Ou seja, o procedimento do crente, o procedimento daquele que é salvo por Jesus Cristo verdadeiramente, que professa que é um filho de Deus. Nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma nenhuma. Somos responsáveis, né? E temos responsabilidade. Então, Paulo chama a igreja à responsabilidade. E é a parte prática da epístola, é o nosso procedimento. Como proceder nesse mundo. E nós vimos a primeira parte, a nossa responsabilidade de andar, né, em unidade, ou seja, temos que preservar a unidade da igreja, a unidade da doutrina, no vínculo da paz. E falamos muito, tratamos disso, que é responsabilidade nossa, da igreja, o procedimento em unidade, esforçando, Paulo diz, né, para preservar com diligência. E vimos que é um combate espiritual, vivemos uma guerra espiritual, na qual inimigos poderosos, né, temos a enfrentar. Eu sempre gosto de frisar isso, porque o crente não vive numa moleza não, né? É numa guerra, e é uma guerra espiritual. No final dessa carta, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Então, temos que estar assim bem cientes disso, né? E Paulo nos desafia a isso, a praticar, a mesmo preservar a doutrina, que não pode haver nenhuma sombra de mudança, é inegociável, é imutável, não pode haver diversidade nisso, né? Nós falamos que há diversidade até de denominações no mundo inteiro, mas não deveria haver diversidade de doutrinas. Infelizmente, irmãos, nós enfrentamos dias perigosos. Acabamos de ler, não é? Que Paulo exorta mais à frente, para nós não sermos meninos que é levado, né, a qualquer vento, a qualquer conversa, a qualquer distração. Não, devemos ser pessoas maduras, amadurecidas e enfrentar, não assim aceitar
qualquer vento de doutrina. Então, são responsabilidades dadas à igreja verdadeira. E nós não podemos fugir, né? Tem que ser enfrentada. Esses inimigos, diabo, Satanás, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, diz a Bíblia, atua nos filhos da desobediência e domina esse mundo tenebroso. Esse mundo é dominado pelo diabo e faz mesmo e anda segundo mesmo o curso e dominado pelo inimigo das nossas almas. E também, irmãos, uma guerra, uma luta que você enfrenta todo dia, toda hora, que sou eu mesmo, né? Esse corpo aqui, que infelizmente ainda não foi remido, ainda habita pecado. E nós temos sim, não é? Como a Bíblia diz, os desejos, as concupiscências, as inclinações da carne. Mas, como filhos da luz, não devemos, né, andar mais como outrora. Devemos sim resistir. E esse panorama aqui que Paulo está mostrando, que nós devemos preservar, perseverar nas doutrinas, na unidade da igreja. Mas ele continua, né? Nessa parte aqui do capítulo, do verso 7 em diante, Paulo vai tratar nessa caminhada, né? Deus, ele não nos deixa só. E nunca vai nos deixar só. Nós já temos, sim, habitando em nós, o Espírito Santo, que é a garantia, que é o selo que você e eu realmente somos filhos de Deus. Aqui mesmo, no início da carta, Paulo diz, né, que ele é o selo, ele é a garantia, ele é mesmo fugiu agora, mas ele é o penhor, né? É o penhor da nossa herança em Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E aquele que não tem, esse não é. Então o mundo está dividido em os que têm o Espírito Santo e os que não têm. Os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Então é essa a realidade. E a igreja de Deus, ela está em Cristo. Então, Paulo está mostrando aqui, nesse combate, né, nessa perseverança, Deus nos capacita, não só com o seu Espírito Santo, mas ele vai dar aqui e mostrar uma graça especial, né? Diz aqui no verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós. Essa graça aqui não é a graça salvadora, mas é uma graça de capacitadora, né? De capacitar, é um dom. Isso aqui se chama dom. Então, em outras palavras, a graça, o dom foi dado a cada um de nós, diz aqui, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é um presente que o Senhor Jesus dá à sua igreja. E nós vamos ver a importância desse presente e o propósito desse presente, né? Então, diz aqui a palavra que a graça, ou seja, o dom, um presente, foi dado a cada um de nós. Isso é importante, irmãos, porque é individual, não é? É cada um de nós individualmente recebe um dom, o dom da graça de Deus. Então ele diz aqui, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às
regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. No último estudo, nós mostramos, né, o que realmente o Paulo está querendo dizer aqui. Ele está falando de Cristo, o Senhor Jesus. Quando ele veio dos céus à terra, ele veio fazer uma obra, né, realizar uma obra, a obra redentora, a obra grandiosa, eu diria assim, uma obra gloriosa, uma grande obra realizada por Deus aqui nesse mundo. Deus enviou Jesus Cristo. Não foi, nós não vamos entrar, mas ele veio não só salvar e buscar perdido, também, né? Mas a grandiosa obra de Deus é muito maior, até o Calvário é muito maior. Em rápidas palavras, né? Jesus veio, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me enviastes a fazer. Então Deus deu uma grandiosa obra a Jesus Cristo, e ele veio e ela foi realizada aqui nessa terra. Uma vez eu preguei, fiz esse estudo, mas a glória de Deus foi ofendida no céu pelo pecado. O diabo, autor do pecado, ofendeu a glória de Deus. Ele veio aqui nessa terra e também fez uma desgraça, não é? O pecado entrou no mundo através mesmo da desobediência de Adão e Eva, mas por mesmo uma ação diabólica. E a glória de Deus foi ofendida aqui nessa terra. O homem entregou ao Satanás e também, não é, a raça toda foi caída. Mas no Calvário, Jesus ali, ele glorificou ao Pai quando ele derrotou o diabo, os principados, as potestades. Ele mesmo trouxe novamente a autoridade para ele, né, derrotando ali a morte, o pecado, o inimigo e salvando o pecador. Então, realizou essa obra. E diz aqui a palavra de Deus que ele desceu até as regiões inferiores da terra, onde estava ali aqueles que antes dele via esse mundo, né, as almas, as pessoas que morriam, os seus espíritos iam sim para esse local aqui, as regiões inferiores da terra. E Jesus foi lá, e a Bíblia diz que ele pregou aos cativos, né? E quando ele ressuscitou, ele levou com ele o cativeiro. E hoje, né, aqueles que aguardavam ansiosamente pela esperança, esses já estão na glória com o Senhor Jesus. Mas quando ele foi, diz aqui, ele subiu, né? Ele foi glorificado, entronizado. E a Bíblia diz que ele agora deu dons à sua igreja, né? Deu esse presente. Então é isso que Paulo está tratando. E o dom, esse presente, nós vimos, né? A Trindade toda está envolvida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus que atua na distribuição dos dons. É Jesus que envia o dom e é o Espírito Santo que aplica em cada um, assim, escolhendo de forma, ele que escolhe a quem vai dar na igreja, no corpo de Cristo. Então o dom, ele é um presente. E eu mostrei isso tudo no último estudo, né? Mas eu queria avançar. Então, hoje Paulo diz aqui para nós, olha, ele deu dons aos homens, né? Deu presentes aos homens. Nós sabemos que esse presente é dado com um propósito, é a capacitação do corpo de Cristo, e esse dom é um dom espiritual, né? É bom enfatizar e fazer uma diferença, porque
Nós conhecemos, uns falam em dons naturais, né? Talentos naturais. Isso são habilidades que todos nós recebemos quando nascemos. São os dons naturais, os talentos naturais. E é visto no mundo inteiro, né? O mundo, Deus é bom. Ele capacitou o homem com talentos naturais para mesmo viver nesse mundo, né? Nós lemos na palavra de Deus que no início mesmo da criação, depois em que o mundo começou a ser habitado, havia lá o pai, né, daqueles que trabalhavam com os instrumentos de música, enfim, a diversidade, né? Então, nós vemos hoje, é bem notório, crianças, quando nascem, jovens, já com um talento natural para música, outros para futebol, enfim, não é a diversidade mesmo de talentos naturais. Mas aqui nós estamos tratando de dom espiritual. Esse é específico para a Igreja de Jesus Cristo. E o propósito diz aqui, olha, no verso 12 do capítulo 4, o dom é dado com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o propósito do dom dado por Deus à igreja é capacitar a igreja para servir ao corpo de Cristo. E o fim do dom, né, é um fim proveitoso, um fim construtivo. Se você olhar, e é bom frisar, porque a igreja, na sua formação, em certas situações, eles não entenderam, né, o dom. Eles achavam que o dom servia para uma exaltação pessoal, ou achar que um era melhor do que o outro, porque recebeu um dom e aquele não. Então havia até um problema, principalmente na igreja de Corinto, que a igreja ela estava assim ignorante em relação aos dons, né? E Paulo, se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai assim instruir a igreja, né? Vai mesmo ensinar e mostrar a verdadeira, o verdadeiro mesmo propósito do dom. Então ele diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 12, e no verso 1, ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, tá vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, quando não era ainda, né, santos, salvos, eram gentis, incrédulos, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, ninguém, né, em outras palavras, fala que Jesus não é nada, não serve de nada, né? Se a pessoa tem o Espírito Santo. Jamais você vai ver alguém dizendo Jesus anátema, Jesus não vale nada, se não tiver o Espírito Santo. Os que têm jamais vão dizer isso. Agora, os que não têm, você vai ver aí, né, no mundo inteiro, rejeitando Jesus, desconfiando de Jesus, diminuindo Jesus. Mas quem tem o Espírito Santo jamais afirma, né? Anátema Jesus.
E por outro lado, diz aqui, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é muito importante, né? Ninguém, diz aqui a palavra de Deus, pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, porque vai estar mentindo, né? Muita gente eu ouço até orando, rezando, Senhor Jesus, está mentindo, porque Senhor é aquele que manda, né? É aquele que diz, faça, e o servo faz. Mas você dizer e chamar ele de Senhor e não fazer o que ele manda, é um mentiroso. E jamais alguém pode chamar ele de Senhor, né? Se não for pelo Espírito Santo. Porque a prova que uma pessoa realmente é um filho de Deus, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que qualifica, que garante que alguém é filho de Deus. Não é por batismo, não é um pastor, não é uma igreja fazer uma profissão de fé numa igreja, não é um padre botar água na testa de alguém, não. Verdadeiramente se torna um filho de Deus, um servo de Deus, é quando o Espírito Santo faz uma obra de regeneração nessa vida. Tem que haver mesmo uma mudança, uma implantação, é uma coisa divina que vem do alto. A Bíblia diz, amados, que nós somos filhos da desobediência. É dessa forma que a Bíblia nos classifica. Filhos da ira, filhos do inimigo, em que obedecemos não a Jesus como Senhor, mas um outro Senhor, não é? Mas quando ele vem, mesmo faz essa obra de convencer o homem que ele é pecador, que serve a outro Senhor, de convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, né? Ele é a justiça de Deus, e do juízo que há de vir, é o Espírito Santo que convence. Foi ele que me convenceu. Foi ele mesmo que mudou a minha mente, mudou o meu pensamento. Porque eu fui criado, né? Eu nasci num lar onde, acredito que da minha geração, a maioria, né? Nasceu num lar em que a minha religião, a que eu seguia, que eu servia, era o catolicismo romano. E lá eu aprendi, desde cedo, desde criança mesmo. Fiz o catecismo, né? Depois que eu sabia que eu era batizado. Um dia desse eu estava procurando alguns documentos e eu tenho lá o meu certificado de batismo, né? Como bebê, lá autenticando que eu fazia parte da igreja, que eu era da família de Deus. Mas eu aprendi, né, que eu não era filho de Deus, apesar de dizerem que eu era filho de Deus. Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma e assim por diante. Mas depois eu entendi, através da palavra de Deus, que eu não nasci filho de Deus, eu nasci filho da desobediência. Mas pela graça de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a verdade, de ouvir que eu era um pecador e que a fé, de acreditar, a fé para me tornar um filho de Deus era através da palavra de Deus, aí muda, né? Vai mudando o seu pensamento. E até aquele dia em que você é convencido da sua condição diante de Deus e realmente confessa os seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador. E aí isso é obra do Espírito Santo, não é de igreja, não é de pastor, não é de homem nenhum, é de Deus. Então, confessar Jesus como Senhor só pelo Espírito Santo. Então é isso que Paulo está dizendo. E ele, esse Espírito Santo, Deus e Jesus, concede, né, dons à igreja.
Então ele diz aqui, olha, ora, os dons são diversos, porque nós vamos ver mais à frente a diversidade de dons no meio do corpo de Cristo. O Espírito é um só, mas há dons diferentes, né? Só rapidamente aqui. Eu não tenho dom nenhum para tocar violão, até tentei fazer parte da música, não vai, né? Mas tem amados irmãos aqui que Deus dá o dom para a música, a igreja precisa, né? O louvor a Deus, a adoração a Deus. Outros têm outros dons de ensino, dom de profetizar, dom de socorro, dom de discernimento, dom mesmo de ser mestre, de serem pastores, no meio do corpo de Cristo. Diversidade, mas o Espírito é um só, né? Continua aqui, olha. E também há diversidades nos serviços, né? No serviço da casa de Deus. Mas o Senhor, Ele é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Prestar atenção que a trindade envolvida aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veja o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. É isso que eu queria chamar a atenção, amados. Cada um filho de Deus, cada um salvo por Jesus Cristo, recebe pelo menos um dom, né? E aqui diz, visando o quê? Um fim proveitoso, tem um propósito, né? Vou enfatizar mais ainda aqui. Veja, próximo aqui, Romanos, no capítulo 12. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, olha, verso 4. Porque, assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, veja, diferentes dons, não é? Segundo a graça que nos foi dada. Então, diferentes dons, mas segundo a graça que nos foi dada. Se você ver no final do verso 3, diz assim, olha, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada crente, cada salvo por Jesus Cristo, é concedido a ele pelo menos um dom, né? 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, diz assim, olha, no verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, amados irmãos, hoje à noite, né? É bom a gente esclarecer porque você hoje aqui, nessa noite, né, se é salvo por Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em ti, você recebeu pelo menos um dom espiritual. E Deus te deu um dom espiritual com um propósito, com um fim proveitoso. E o desafio para ti e para mim hoje à noite, né? A palavra vai me confrontar e te confrontar. Você sabe, eu sei qual é o dom que eu recebi. O que é que eu estou fazendo com o dom que eu recebi? Lembra que Jesus conta aquela história dos homens que receberam os talentos, né? Teve um que enterrou. O que é que eu estou fazendo com o dom que eu recebi? Tem um fim proveitoso.
é individual, é pessoal. E o propósito do dom, amados, isso é muito importante para a igreja, né? É capacitar a igreja para a obra que ela tem que realizar. A igreja de Jesus Cristo, ela foi assim fundada, foi edificada para fazer a obra de Deus aqui nesse mundo. Somos nós, a igreja, que fazemos. E Deus nos deu o Espírito Santo e dons para realizarmos a obra de Deus. Então, é isso que Paulo está chamando a minha e a sua responsabilidade como filhos de Deus, não é? Como os embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Então, volte lá, Efésios capítulo 4, verso 12, nós aprendemos que o dom é um presente, né? Foi dado com um propósito, e esse propósito tem um fim proveitoso. Então está aqui, vamos olhar assim individualmente o que ele está querendo dizer. Primeira coisa, o propósito do dom. Diz aqui, olha, verso 12, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Eu mostrei ainda há pouco que os coríntios, né, eles estavam tratando de uma forma ignorante os dons, porque muitos achavam e pensavam que ao receber o dom e colocar em prática, porque um era melhor do que o outro, estava havendo exaltação pessoal, mas aqui nós vemos e estamos vendo que a primeira coisa ela tem em vista é o aperfeiçoamento dos santos. É individual, mas o propósito aqui é te aperfeiçoar, ou seja, é a santificação do santo. E ele frisa, não é? Quem é o santo? Não é qualquer um, não. O santo é o salvo por Jesus Cristo. Então, recebeu um dom, é pessoal, é individual, e o primeiro propósito é para o aperfeiçoamento, ou seja, é para a santificação pessoal. E olhe, meus amados, o dom espiritual e a santificação pessoal vão andar juntos, bem juntinhos. Sabe por quê? Porque não adianta, né? E eu receber ou ter recebido um dom espiritual, ele foi dado para ser colocado em prática se eu tenho uma vida que não condiz, né? Uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não está em santidade, em santificação, perde a utilidade, fica inútil. E eu lhe digo com toda sinceridade, a Igreja Mundial de Jesus Cristo tem muitos crentes inúteis, porque não vivem uma vida que condiz, uma vida em santidade, uma vida em santificação. Não adianta nada, né? Eu ou você receber um dom pessoal que é para ser usado para a edificação da igreja, se eu não estou colocando em prática pela minha vida, pelo meu procedimento, pelo meu viver. Então, quando o dom foi dado, primeiramente, é para a santificação do salvo, né? Do santo. E a doutrina da santificação é uma doutrina que eu sempre falo assim, não é? Ela é para a vida toda. Enquanto eu estiver nesse mundo vivo, falando com vocês, se eu sou um salvo por Jesus Cristo, eu tenho que estar em santificação. Porque a santificação, ela é progressiva, ela é contínua, ela é mesmo diária, é algo que vai acontecendo a cada dia, é no nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia ela é bem clara em relação a isso. O salvo por Jesus Cristo, o verdadeiro salvo, e a prova que ele é salvo é porque ele está sendo santificado. Hebreus 10, 14 diz assim:
Porque por uma única oferta, é a salvação, né? Aperfeiçoou para sempre a salvação. Aí ele continua. Quer ver ali aí? Quantos estão sendo santificados? Ou seja, a prova que eu sou salvo não é porque eu grito, não. Ah, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas tu está sendo santificado. A tua vida, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de procedimento. Se não está, tem que se examinar, né? Porque o verdadeiro salvo, ele está sendo santificado. E sabe, amados, a Bíblia diz outra coisa também, Hebreus 12:14, isso é de tremer. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Escute bem, né? Salvo nessa noite aqui, que professa que é filho de Deus, que aceitou Jesus como Salvador. Se você e eu não estivermos nesse processo de santificação, verifica, porque sem santificação, ninguém vai ver a Deus, não vai entrar no reino de Deus, como sem salvação também não vai, né? Mas a prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificado. Aliás, meus amados, essa, diz a Bíblia, é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida, a vossa santificação. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, Paulo está dizendo aqui para essa igreja, 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Está vendo? Isso é muito importante. A vida do salvo por Jesus Cristo, a vida do santo, tem que ser uma vida que ele viva de uma maneira de viver que possa o quê? Agradar a Deus, né? Está com esse propósito na mente. Eu estou vivendo para agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo. Eu acho que, irmãos, um pastor desse aqui, um homem, né, que está mandando uma carta, tem notícias lá daquela igreja. Olha, eu ensinei para vocês, né, que tem que andar em santidade, e eu tenho ouvido pelo testemunho de vocês que vocês estão vivendo, agradando a Deus, estão fazendo isso, né? Diz mais, continuam progredindo, tá vendo? Crescendo, desenvolvendo, cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sabe, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa mesmo de instrução, né? Ela precisa de conhecer a palavra, porque a palavra vai nos desafiar, vai nos exortar, vai nos confrontar, e é através da palavra que nós podemos saber e conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E a vontade de Deus aqui é bem clara, é a vossa santificação. Então, não só Paulo, né, fala, mas olha o que o Pedro também fala sobre esse assunto. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, veja bem aqui, apóstolo Pedro fala na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, olha, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, olha, para, teu entendimento, cinge,
Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Isso é muito importante, meu amado, né? Pedro aqui está tratando a igreja, está nos tratando como filhos da obediência, porque antes éramos o quê? Filhos da desobediência, né? Mas agora, como filhos da obediência, veja, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, santificação é sair de um estado e passar para outro, né? Antes éramos filhos da desobediência, andávamos segundo as nossas paixões, as nossas concupiscências, os nossos desejos, diz aqui Paulo, que tinhas na vossa ignorância, né? Ignorância o quê? Espiritual. Éramos ignorantes, espiritualmente falando. Então ele diz, olha, pelo contrário, né? Agora, segundo é santo aquele que vos chamou, quem te chamou, a chamada soberana da salvação, é um Deus santo, 3 vezes santo, diz a Bíblia. Então, segundo é santo aquele que vos chamou, veja, tornai-vos, né? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então veja a importância, né, da santificação na vida cristã, na vida do salvo por Jesus Cristo. Ela tem que ser progressiva, ela tem que ser constante e é para frente, né? É a cada dia. É algo que é pessoal, é individual e demonstra que eu sou um salvo, demonstra que nós somos salvos. Então, é isso que o apóstolo está falando. O salvo, ele está sendo santificado. E a santificação é importantíssima agora quando se trata de dom, né? Porque Deus deu um dom para ti, um dom para mim para ser utilizado, né? Para ser mesmo trabalhado. Então, primeiramente, o aperfeiçoamento dos santos. E sabe, amados, a gente tem. O tempo já foi, né? Mas nós vamos trabalhar muito nisso, porque é muito importante, né, para as nossas vidas, para a igreja de Jesus Cristo, o dom que Deus deu a essa igreja, com vistas, o propósito mesmo aqui do dom, ao aperfeiçoamento dos santos, a nossa santificação e ser útil, né? Utilizar o dom que Deus me deu. A igreja de Jesus Cristo, sabe, irmãos, ela está doente. Ela está doente, porque a falta de santificação, a falta de santidade no meio da igreja está deixando ela sem forças. Os dons que Deus tem dado à igreja têm sido mesmo sido inutilizados pela própria igreja. É o que se vê aí nesse mundo, é triste. A podridão fede, né? O que estão fazendo aí em nome de Deus? Pastores, líderes, crentes, negando esse Senhor aqui, inutilizando o dom que recebeu, com uma vida mesmo que não condiz, uma vida mesmo que não está de acordo com os padrões de Deus. É feio, sabe? Como é que você vai testificar aí fora que você é salvo, que você é santo, se você está vivendo uma vida, ou está andando, está praticando aquilo que Deus não se agrada? Ainda está pregando aí, eu sou salvo, eu sou crente.
A pessoa vai dizer, rapaz, eu conheço isso daí, né? Fede aos olhos de Deus. Essa que é a verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando se trata de santificação e dom espiritual, tem que andar juntas essas duas coisas. A segunda coisa, nós vamos ver para a semana, mas diz aqui, olha, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? A santificação, aí, para o desempenho do seu serviço, é a capacitação, é para isso que o dom serve, né? Para te capacitar, para me capacitar para o serviço, para fazer a obra prática aqui na igreja. E eu falei no início, né? Tem coisas que eu não tenho dom, não tenho habilidade, espiritualmente falando, para certo serviço na casa de Deus, e Deus dá a um irmão, a uma irmã. Nós vamos ver, irmãos, isso aqui é muito importante aos homens, às mulheres, aos jovens, a toda a igreja, né? Foi dado mesmo o dom para a capacitação no serviço do Senhor. E a terceira coisa diz aqui, olha, verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. Então o dom foi dado com esse propósito. Primeiro, para a santificação pessoal, individual, depois para a dedicação, a capacitação no serviço, fazer a obra do Senhor. E a terceira coisa, né, é para a edificação do corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ficar assim, né? Hoje, a lição para nós, amados irmãos, eu e você temos responsabilidade, né, diante de Deus. Deus te salvou, Ele te deu um presente da salvação, amém, né? Mas Ele te deu um presente também, um dom espiritual, com, com um propósito, com um fim proveitoso, a santificação, a capacitação e a edificação do corpo de Cristo. Que Deus possa assim nos ajudar hoje à noite, né? E realmente entender o propósito de Deus para a sua igreja. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nos ajuda a entender verdadeiramente o nosso papel como igreja do Senhor nesse mundo. O Senhor já nos deu os privilégios, o Senhor já nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas também, Pai, o Senhor nos dá as responsabilidades, como devemos proceder como filhos de Deus nesse mundo, como andar, Pai, andar mesmo uma vida, uma vida que te agrade, uma vida sincera, andar mesmo proclamando as tuas verdades, andar mesmo, Pai, batalhando, e assim o Senhor tem nos capacitado, tem nos presenteado com dons espirituais para realmente fazer o teu trabalho, Senhor, aqui nesse mundo, como igreja. E muito bom saber, Pai, que o Senhor não nos deixou só. O Senhor mesmo tem cuidado de cada um, da tua casa, do teu povo, e tem dado, tem capacitado, Pai, com dons espirituais. Nos ajuda a entender, a saber qual é o nosso papel no meio da tua igreja, o dom que nós recebemos, e não enterrar, e nem também inutilizar com uma vida inconstante, com uma vida mesmo até que causa vergonha para ti, Senhor. Mas possamos ter santidade de vida, e o dom vai mesmo brilhar, como o Senhor diz na tua palavra. Recebereis o dom, o poder,
e serei as minhas testemunhas, e que as obras realizadas pela tua igreja, Pai, possa mesmo glorificar o teu nome. Muito obrigado. Se nessa noite há alguém também que ainda não recebeu o dom, o presente da salvação, o Senhor faça, Pai, conforme a tua vontade. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.